Boa tarde, gente. Bom início de tarde. Estamos aqui para mais um dia de maná. E hoje Jesus quis falar muito sobre obediência. Muito. Esses dias eu estava lendo Deuteronômio e eu cheguei numa passagem que vamos dizer assim, que me chamou muita atenção para a obediência de Moisés. E vocês vão entender por quê. Olha aqui. Essa passagem que eu cheguei foi em Deuteronômio 3, 23, que ele fala aqui, assim, ó. Naquela ocasião, no caso Moisés, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Gente, imagina a situação de Moisés. Ele é chamado, ele aceita o chamado, que já não é fácil, porque ele era gago, né? Ele não conseguia falar em público, então ele aceita o chamado, ele vai lá, tira o povo do Egito, aguenta as reclamações do povo no Egito, tudo, clama a Deus no momento que ele quer destruir o povo, ele é um intercessor. E por ele ter feito uma coisa errada no momento, vamos dizer assim, de pressão, ele não entra na Terra Prometida. Imagina, gente, a humildade que você tem que ter para aceitar isso. Para falar, não, Deus, tudo bem, eu vou aceitar isso que você está me falando. Imagina a humildade que o cara teve que ter, a obediência que ele teve que ter a Deus. É muita gente. Porque aquele povo não era fácil. Aquele povo só reclamava. Aquele povo, agora a gente vai ler daqui a pouco, ele subiu para escrever os mandamentos e quando ele estava lá, o povo estava lá adorando um bezerro. Ele voltou, quebrou a tábua da aliança, subiu, escreveu de novo. E depois o povo voltou a pecar. Imagina a obediência que esse homem teve que ter perante Deus. Mas é muita obediência. A gente vai ler aqui rapidão, no caso, a gente não vai ler tudo, né? Mas tá em Deuteronômio 9, 7. Aqui ele fala do bezerro de ouro, que ele fala que ele foi lá, subiu, ficou 40 dias, 40 noites, né, escrevendo na tábua lá. E quando ele chegou, o bezerro de ouro, Arão tinha feito o bezerro de ouro, e ele teve que clamar pelo povo, porque Deus queria destruir o povo, tá dizendo aqui, ó. E o Senhor me disse, vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Poxa, é tentador, né, galera? Deus falar isso pra gente. Ó, deixa eu destruir esse povo e eu faço de você uma nação mais poderosa, maior, mais forte do que esse povo. Mas aí Moisés entra como intercessor. É o nosso papel de hoje. Como tinha que ter um intercessor. E Moisés entrou como intercessor pelo povo. Ó. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos.
e vi que vocês tinham pecado contra o Senhor seu Deus. Fizeram um bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor, os deuses de vocês lhes tinham ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor. Outros 40 dias e 40 noites não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Então, gente, ele teve que clamar de novo para esse povo. Aqui vocês veem que ele fala que ele teve que clamar de novo para o Senhor não destruir eles. Imagina um cara que ele ficou clamando e ele ficou ouvindo a reclamação do povo desde o Egito e passou por muitas provações, e por causa de um erro da parte dele, ele não entra em Canaã. Você consegue ver a linda obediência que Moisés teve, a humildade que Moisés teve. Nós precisamos ter isso, assim com Deus, como também com as nossas autoridades. Às vezes, a gente fica bravo por receber uma correção e nós não entendemos por quê, vamos dizer assim. A gente tenta se justificar falando, não, mas eu fiz tal coisa, eu fui bom naquilo, eu fiz aquilo. Mas você não sabe, muitas vezes, o que o seu pastor, o seu apóstolo, a pessoa que cuida de você sabe. Às vezes você não está vendo algo que a pessoa está vendo. E nós não precisamos ver. Nós não precisamos ver para crer. Isso não serve só em coisas que nós precisamos ter. Por exemplo, as pessoas falam muito isso em relação às bênçãos. Ai, eu não tô vendo a minha paz, eu não tô vendo a minha casa, eu não tô vendo a minha escrivaninha aqui que eu pedi, mas eu tô crendo, não preciso ver para crer. Mas também nós não precisamos ver nossos defeitos, nossos pecados, para crer que o que aquela pessoa, a autoridade espiritual da sua vida tá falando que é o certo. Nós não precisamos ver, nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer. Foi isso que Moisés fez aqui. Ele aceitou o que Deus falou para ele. Aqui também fala de outra ocasião que Moisés teve que clamar por eles também. Aqui fala, além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. E quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse, entrem lá e tomem posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus, não confiaram nele, nem lhes obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo, ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com tua grande mão, com tua grande grandeza, e o tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado, senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que ele havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto, mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder, com teu braço forte. Ou seja, ele teve que clamar de novo. Cara, quantas vezes ele clamou por este povo? E mesmo assim ele não entrou na terra prometida. Mas às vezes você está se perguntando,
Por que Moisés não entrou? Qual foi o pecado dele? Nós vamos voltar agora lá para Êxodo e nós vamos entender qual foi o pecado de Moisés. O povo, para não ler tudo, eu vou tentar falar. O povo começou a estar numa região que não tinha água. E eles começaram a reclamar. Aqui, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês nos trouxeram à Assembleia do Senhor, a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E agora o Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Fale aquela rocha e ela verterá água. Ele não falou, Moisés, bate na rocha. Moisés, faz tal coisa. Não, ele falou, Moisés, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Até aí estava bonitinho. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Peraí, vamos parar. Deus falou o quê para Moisés? Fale com a rocha e ela verterá água. Mas ele foi e bateu na rocha. Mas por causa da misericórdia de Deus, né? Ainda assim aquela rocha desceu água para o povo. Mas não foi o que Deus falou para ele fazer. E a comunidade e os rebanhos beberam. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, e onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Ou seja, Deus mandou Moisés fazer uma coisa, ele fez outra. E teve uma consequência. Porque Moisés já estava num nível espiritual onde ele conseguiria fazer o que Deus mandou. Mas acabou que provavelmente ele se entregou para a emoção do momento, para a pressão do povo, para a reclamação. E ele fez uma coisa que Deus não mandou ele fazer. Então, ele teve a consequência de não entrar na terra prometida. Mas, mesmo assim, Moisés depois abençoou o povo, falou o que Deus tinha para falar e abençoou também na canção, né? Aqui fala da canção de Moisés que Deus pediu para ele fazer. Deixa eu tentar achar aqui. E Moisés recitou as palavras dessa canção do começo ao fim na presença de toda a Assembleia de Israel. Aqui ele recitou a canção, provavelmente se os israelitas pecassem contra Deus. E depois, né? Porque Deus já sabia que os israelitas iam pecar depois que eles entrassem na terra do Egito. Não, do Egito não, da terra prometida. Deus já sabia que eles iam pecar. Então ele deu uma canção para Moisés recitar na frente de todos os israelitas para eles, né, ouvirem, escutarem e aprenderem. E aqui fala sobre quando eles pecassem, né? E depois quando eles se voltassem para Jesus, para Deus, né? Daí, aqui também fala da morte de Moisés, na hora que ele sobe para o monte e morre com Arão. Até Deus fala aqui que é porque ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, juntos às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. E porque vocês não se sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará
na terra que eu estou dando ao povo de Israel. E eles pecaram, né? Mas, gente, o que eu queria apontar era a obediência de Moisés. Quando ele subiu no monte para morrer, ele viu toda a terra de Canaã. E ele morreu. Mas ele obedeceu a Deus. Ele pediu para Deus, mas Deus falou que não, como eu li no começo. E ele aceitou. Mas eu não queria falar só sobre a obediência de Deus, de Moisés. Eu queria falar também sobre a obediência de Josué. Gente, Josué, ele foi chamado para ser o sucessor de Moisés. Bem aqui em Números 27, quando Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe a parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dá diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade israelita seguirão suas instruções quando saírem da batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Josué também foi fiel a Deus. Imagina Josué como sucessor de Moisés, ver tudo aquilo que Moisés passou, ver toda a desobediência do povo, ver a reclamação do povo, ver tudo. Imagina, ele poderia falar: ô Deus, me passa dessa aí, eu não quero não. Fazendo favor, eu não quero isso, eu não quero enfrentar toda essa comunidade, Moisés nem vai estar aqui, Arão não vai estar aqui. Imagina, a gente tem dificuldade às vezes de aceitar o propósito de Deus. Imagina Josué, gente. Ele vai ver o homem, Moisés, que ele viu Moisés fazendo as coisas, tudo. Moisés ia morrer, ele ia ficar sem ninguém. Arão também morreu. E ele ia liderar todo aquele povo sozinho. Ele poderia ter falado: não, Deus, eu não quero esse povo, eu não quero esse povo rebelde. Mas ele foi lá e aceitou. Ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Então, também foi muito bonito da parte de Josué, a obediência dele. Linda, linda a obediência de Josué. Também queria falar da obediência dos levitas. A obediência dos levitas, gente, é muito bonitinha também. A obediência e a fé dos levitas, né? Olha aqui. Gente, os levitas, o povo de Levi, eles ficaram para adorar a Deus no santuário. Eles faziam as coisas para Deus. Então, eles sacrificavam, eles faziam propiciação pelos pecados do povo, eles faziam tudo. Eles ficaram como aqueles que trabalhavam na casa, no santuário de Deus. E nisso, quando eles foram distribuir as terras, que cada um ia ficar em Canaã, Deus falou que os levitas não iam ter terras, porque a herança deles seria Deus. Então aqui eu vou falar, ó. Naquela ocasião, isso aqui é em Deuteronômio 10, 8. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Que maravilhoso! Imagina você ser separado por Deus para trabalhar na casa de Deus. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Gente, imagina Deus prometer para você: eu vou te dar uma porção de terra. Qual que vai ser a sua reação com isso? Você vai acreditar? É maravilhoso, né? Poxa, é muito bom.
Mas imagina, os levitas, eles olharam aquilo e viram todas as outras tribos tendo terras. E eles tinham que acreditar que Deus ia dar uma herança da terra para eles. Imagina se eles falassem, nossa, mas e se as outras tribos se rebelarem e elas não derem parte da terra delas pra gente? O que a gente vai fazer? Não, mas eles não pensaram, eles não tiveram medo. Eles falaram assim, não, a herança é a herança de Deus. Deus é a nossa herança. Então, eu vou acreditar que Deus vai dar, sim, vai nos trazer parte da terra prometida para nós. Que Ele vai cumprir a promessa dele. E se você vê aqui, Deus cumpriu a promessa. Porque quando eles foram dividir as terras, Deus não se esqueceu dos levitas. Deus fez eles separarem porções de terras para os levitas. Agora eu não tô achando, mas... tá, eu marquei aqui na Bíblia. Aliás, gente, a minha Bíblia tá toda marcadinha hoje, gente. Porque eu tô lendo aqui pra vocês. Mas agora eu não tô achando a parte que fala. Enfim. Mas tem uma parte da Bíblia que fala que ele separou, tá lá, a parte que as outras tribos tinham que dar para os levitas. E eles deram. E os levitas tiveram a porção de terra deles. Então é maravilhoso, gente. A obediência. A obediência. Aqui fala uma parte da consequência da obediência. Olha aqui. É Deuteronômio 11, 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. E aqui, gente, em Deuteronômio 11, ele vai falar aqui, ó. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a ele, então o Senhor expulsará todas as nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Então aqui ele está dando a bênção que é quando você obedece. E em outras partes da Bíblia, Deus sempre está falando, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu lhes trarei paz, as suas plantações serão maravilhosas, trarei chuva para vocês. Então, ele sempre está falando a consequência da obediência. E ela sempre é maravilhosa. Maravilhosa. Mas se você pegar a maldição, é muito terrível. Gente, não é difícil obedecer a Deus. Não é difícil. Porque, igual naquele maná que eu disse, tomai sobre vós o meu jugo, pois eu sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É fácil obedecer a Deus quando você tem comunhão com Ele. Sempre volta essa palavra comunhão. Porque não é difícil obedecer a Deus quando você tem comunhão com Ele. Moisés via a face de Deus. Moisés conversava com Deus. Moisés foi amigo de Deus. Imagina ver a face de Deus, gente. Deus disse que ele conversava com Moisés face a face. Ele era amigo de Moisés. Moisés tinha força, então, de obedecer a Deus. De entender o coração de Deus.
Não é difícil obedecer a Deus, mas nós precisamos ler a Bíblia, orar, ter comunhão, fazer jejum, porque é assim que nós vamos conseguir obedecer. Se nós não fizermos isso, não vamos conseguir obedecer a Deus. Nós vamos fazer por força, nós vamos fazer por obras. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, a Bíblia diz. Não é por obra, gente, é por amor. Moisés não obedecia a Deus porque queria ir para o céu. Moisés não obedecia a Deus porque ia ter bênçãos. Apesar de ter, como eu falei aqui. Mas Moisés obedecia a Deus por amor. E mesmo se você obedecer a Deus pela bênção, muitas vezes você não vai conseguir continuar. Porque bênção não preenche o coração. Quem preenche o coração é Jesus. E obedecer a Jesus é a melhor coisa da vida. Não porque vai ter bênção, mas porque você vai ser completo. E Jesus nos ajuda a obedecer a Ele. Jesus nos dá força, porque Ele sabe que nós somos falhos. Mas nós precisamos ler a Bíblia, ter comunhão, orar, sermos humildes. Você não consegue ser humilde sem comunhão com Deus. Nós temos que ter... Você até consegue ser humilde sem Deus, mas é bem mais fácil com Deus. Nós temos que ter um coração quebrado diante de Deus. Verdadeiros. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não somos muita coisa. Moisés não era diferente de nós. Moisés não é diferente de mim. A única diferença de Moisés é que ele tinha mais comunhão. E ele tinha fé, muita fé. Eu também tenho fé, mas eu tenho que crescer em fé. Eu não estou no nível de fé de Moisés. Mas Moisés também não começou no nível de fé igual ele tinha quando ele morreu. Ele começou no nível de fé da sarça, que ele falou que... Ele quase falou assim, não, Deus, não me coloca não. Ele falou, Deus, não me coloca não, eu sou gago. Mas ele aceitou, ele obedeceu mesmo com medo. Ele usou a fé. Nós precisamos usar a fé. Porque quando nós usarmos a fé e obedecermos Deus, nós vamos ver que é muito melhor. É muito melhor. Os caminhos de Deus são muito melhores, muito maiores, Ele tá muito mais, Deus tá muito mais à frente da gente. Nós precisamos ter fé. Mesmo que a gente não veja o outro lá na frente, nós precisamos crer em Deus agora. Porque às vezes nós queremos sempre ver o que tá na nossa frente, querer saber, Jesus, mas se eu obedecer, eu quero saber o que vai acontecer comigo. Não é assim. Você tem que obedecer porque você vai acreditar que lá na frente vai ser melhor. E vai ser melhor. Porque a Bíblia, a palavra diz isso. Nós temos que crer nos caminhos de Deus. Amém? Vamos orar? Porque essa palavra agora tá completamente diferente da outra. Agora ficou muito longo, né? Mas, enfim. Jesus, nós estamos aqui para mais um maná. Obrigado por falar conosco, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nos ajuda a sermos obedientes, igual Moisés, Josué e os levitas foram, e a termos a fé, igual Josué, Moisés e os levitas tiveram. Nos ajuda a ter fé, Jesus, para cumprir o seu chamado, Jesus Cristo. E nos abençoa, Jesus Cristo. E nos ajuda, Jesus Cristo, a termos comunhão com você para conhecermos cada dia mais você, Jesus Cristo. Nos ajuda, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um beijo, gente, e bom dia para vocês.